Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa daqui a gente vai estudar as corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários. São instituições que também fazem parte do sistema operacional do SFN. Vamos ver aqui então naquele esquema que a gente sempre traz ao início das aulas para a gente entender onde é que a gente está aqui no sistema. A gente tem, portanto, o sistema operacional e dentro aqui do sistema operacional a gente tem as diversas instituições. As corretoras e distribuidoras, elas estão aqui. Elas são fiscalizadas pelo Banco Central, porque elas são instituições financeiras e, além disso, elas seguem as diretrizes do Conselho Monetário Nacional. Em alguns casos, elas sofrem fiscalização também da CVM, principalmente quando elas estão atuando no mercado de títulos e valores mobiliários. Indo além, então, primeiro com as corretoras, tá? Uma sociedade corretora de títulos e valores mobiliários é conhecida apenas como corretora. São instituições financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações ou por cotas de responsabilidade limitada e são supervisionadas tanto pelo Bacen quanto pela CVM. Aquela situação, pelo Bacen porque são instituições financeiras e pela CVM quando atuam no mercado de títulos e valores mobiliários. Além disso, elas percebam que a forma de constituição societária dela pode ser de dois tipos, ou por sociedade por ações, que é a chamada sociedade anônima, ou então por cotas de responsabilidade limitada. Isso é diferente de um banco comercial, de um banco de investimento, que devem ser sociedades por ações, sociedades anônimas. Aqui é diferente, então, e tem que ficar atento a essa diferença que existe das corretoras para essas demais instituições. Indo além, elas exercem uma atividade intensa de intermediação, oferecendo serviços como plataformas de investimento pela internet, home broker, consultoria financeira, clubes de investimento, financiamento para a compra de ações, que é chamada conta margem, administração e custódia de títulos e valores mobiliários dos clientes, serviços pelos quais, então, tudo isso daqui que a corretora está desempenhando de atividade, ela pode cobrar taxas e comissões. É assim que a corretora ela ganha grana. Ela não faz aquela chamada intermediação financeira de pegar recursos do agente superavitário e emprestar para o deficitário. Não, a atividade dela é diferente. Ela está mais voltada a ser como se fosse uma espécie de auxílio para o investidor que quer investir em títulos e valores imobiliários. Então, quando ele coloca aqui que ela tem plataformas de investimento como o home broker, é quando o investidor, por exemplo, abre conta numa corretora, vai lá pelo telefone dele, no aplicativo da corretora, acessa o home broker e pode comprar e vender ações. Ou então pode comprar títulos e valores imobiliários que estão sendo negociados no mercado secundário. Percebam que a corretora está atuando como uma intermediadora, mas não uma intermediadora financeira no sentido de pegar daquele que está com a grana sobrando e emprestar para aquele que está com a grana faltando. Ela atua mais possibilitando que esses investimentos aconteçam. Além da sua atividade de compra e venda de ativos para seus clientes, claro, porque o cliente ele vai mandar uma ordem para a corretora. Ele vai dizer, corretora, eu quero comprar isso. A corretora vai lá e faz a compra para o cliente, ou seja, além de fazer isso, a sua atuação também abrange outras atividades. Elas podem operar em bolsa de valores, mercadorias e futuros por conta própria, ou seja, por iniciativa dela e não pelo dos clientes, ou então de terceiros, que é quando ela atua pelos clientes. Subscrever emissões de títulos e valores imobiliários no mercado, quando ela atua para uma empresa, por exemplo, que está emitindo um mandamento. Comprar e vender títulos e valores imobiliários por conta própria e de terceiros. Então, de novo, atuando ou por iniciativa dela mesmo, para ela mesma, ou então para os seus clientes. Encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários. Exercer funções de agente fiduciário. Intermediar operações de câmbio. E essa daqui é importantíssima, porque cai muito em prova dizendo que as corretoras, ou então as distribuidoras, porque nesse sentido, e na verdade em todos, que a gente vai ver daqui a pouco, as duas são iguais, ou seja, as duas podem intermediar operações de câmbio. Presta bastante atenção nessa, marca um asterisco aí que essa cai bastante em prova. Então, corretoras e distribuidoras podem sim intermediar operações de câmbio. Além, ainda tem mais atividades, essas aqui foram algumas, continuando a lista, elas podem instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento.
emitir certificados de depósito de ações e cédulas pignoratícias de debêntures, praticar operações no mercado de câmbio, de novo ao mercado de câmbio aqui, de taxas flutuantes, praticar operações de conta-margem, realizar operações compromissadas, praticar operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico por conta própria e de terceiro. Então aqui tem uma lista extensa de atividades das corretoras. Eu não tentaria, obviamente, decorar todas, apenas entender qual que é a função da corretora. Percebam que ela está muito relacionada com o mercado de investimentos. E tem que lembrar dessa ideia de que ela pode sim intermediar operações de câmbio. Agora a gente vai para as distribuidoras, que são, na verdade, a Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários. São instituições financeiras constituídas, presta atenção aqui, de sociedades por ações ou cotas de responsabilidade limitada, ou seja, igual a uma corretora. E diferente de bancos de investimento e bancos comerciais. Em sua denominação social deve constar obrigatoriamente a expressão distribuidora de títulos e valores imobiliários. Assim como as corretoras, outro ponto em comum, as DTVMs, que é outra forma de abreviar aqui, né? Para as corretoras seria SCTVM, para as distribuidoras SDTVM. Exercem uma atividade intensa de intermediação, pela qual geralmente também cobram taxas de comissões, mesma coisa que para as corretoras. Antigamente, e esse é um ponto importante, as distribuidoras eram diferenciadas das corretoras por não poderem operar diretamente nos ambientes e sistemas de negociação dos mercados organizados de bolsa de valores, razão pela qual concentrava seus esforços na distribuição de títulos, ou seja, antes elas não podiam atuar na negociação nos mercados organizados de bolsa de valores. Daí, por não poderem fazer isso, elas apenas se concentravam na distribuição dos títulos e valores imobiliários. Essa vedação ela deixou de existir após uma decisão conjunta do Bacen e da CVM, em 2009, que autorizou as distribuidoras a operar diretamente nos ambientes e sistema de negociação, ou seja, o que ela não podia fazer aqui, agora, depois de 2009, ela já pode fazer. O que eu estou querendo colocar na prática? Que a única diferença que existia entre as duas deixou de existir em 2009. Então, o que uma corretora pode fazer, uma distribuidora também pode. Por isso que eu disse que aqui, quando se fala de intermediação de operações de câmbio, tanto uma corretora quanto uma distribuidora, elas podem. E, na verdade, qualquer uma dessas atribuições da corretora também valem para uma distribuidora. Pessoal, dessas duas instituições financeiras que a gente acabou de conhecer, era isso. Até a próxima aula.